Olá, queridos ouvintes do podcast Onde a Coruja Lê. Eu sou Rodolfo Rossi, estou aqui com o nosso querido amigo Juliano Amaral para discutir mais um livro sobre educação. Hoje trataremos da obra Por que não ensinar gramática na escola, de 1996, obra publicada pela editora Mercado de Letras, de Círio Pocente. Círio Pocente é um professor titular da análise do discurso do Departamento de Linguística da Unicamp, e ele propõe neste livro a apreciação de dois pequenos textos que ele escreveu na década de 1980 para se pensar as práticas profissionais de educadores de língua portuguesa. Quer dizer, nestes textos, o autor reflete sobre o papel do ensino de língua, mais precisamente a língua padrão, quer dizer, aquela gramática tradicional, no espaço da sala de aula. E aí nós vamos perceber que, na verdade, o fato de não ensinar gramática, mencionado no título, é uma grande ironia. Ju, você poderia explicar um pouquinho dessa ironia para o nosso ouvinte? Tratar dos assuntos que são abordados no livro, por gentileza? Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito bom dia para você, meu querido amigo Rodolfo Rossi. Eu tô muito bem, espero que você esteja bem também. E espero que você, querida amiga e querido amigo ouvinte, também estejam muito bem. Bom, vamos lá. Esse título é uma grande ironia, porque o que o autor vai fazer ao longo do livro é promover uma dupla crítica, sempre em termos de conteúdo e de pedagogia. Nesse primeiro momento, e já para tranquilizar você, meu querido amigo ouvinte, meu querido colega de trabalho e professor, o autor defende sim que o ensino de língua portuguesa na escola deve passar obrigatoriamente pelo ensino de norma padrão no idioma, mas aí com alguns condicionantes que se referem especificamente a valores sociais. O ensino de língua portuguesa, na sua variante padrão, e a gente sabe que o padrão de língua portuguesa carrega determinados valores sociais, não pode ser negado nem relativizado a grupos socialmente menos favorecidos. Nenhum desses grupos pode ter esse acesso a esse aprendizado menorizado, porque o próprio autor vai afirmar que esses grupos só têm a ganhar quando isso é ensinado. Mas aqui ele vai dizer também que a forma com a qual se busca ensinar a variação, que é a mais prestigiada aí do idioma, não pode carregar consigo as marcas ideológicas que são de segregação desse grupo que detém poder sobre essa norma. Dessa forma, o autor vai afirmar que o ensino de língua portuguesa precisa sim incluir consigo a capacidade da gente de reconhecer as limitações que são ideológicas, que são elitistas dessa forma de falar, a fim de respeitar as variações linguísticas que são próprias dessas camadas sociais, sem que se abra mão do ensino de português padrão. Isso é muito interessante porque, geralmente, no espaço da sala de aula, a gente entra num embate se a gente ensina um ou outro. O que o Círio Pocente está dizendo para a gente aqui é que a gente deve levar em consideração ambos e não tornar o ensino de norma padrão de língua portuguesa na escola uma imposição. Isso é muito interessante. Aqui ele também vai tratar a maneira como a gente vai ter a aula como uma ferramenta de um ensino de práticas humanas a seres humanos. Pensemos bem, lá nos nossos episódios anteriores em que a gente falou sobre ensino, você deve ter percebido que a gente falou sobre diversas formas de aprendizado. E em todas elas era compreendido que o português ele é uma atividade humana, isso vale para todas as linguagens, obviamente. As atividades de língua são atividades humanas, pensadas para a interação entre humanos. Então, por que, quando a gente ensina português, a gente acaba incorrendo em métodos como, por exemplo, a repetição, que acaba por tirar não só o fator crítico do aprendizado de língua, mas a própria reflexão, tornando esse aprendizado uma mera assimilação de formas, de sons, de conteúdos, sem que se entenda o que há por trás de todos esses conteúdos. A criação e compartilhamento de aprendizado de língua portuguesa dessa forma tem que ocorrer através de métodos que privilegiam o ponto de vista que essa ferramenta, e obviamente outras ferramentas de conhecimento humano, são antes de tudo instrumentos de cunho criativo. O que significa dizer isso? Que elas dependem antes da capacidade de criação humana em detrimento a esse estímulo à repetição mecânica comportamental de língua. Isso é bastante interessante a partir do momento que a gente começa a descrever, Rodolfo, o papel do professor na sala de aula, não mais como um mediador apenas de práticas, mas também de valores e de saberes, certo? Certo, amigo. Muito interessante a sua fala, porque
de certa forma, este professor, ele tem que ser uma espécie de profissional capaz de perceber as nuances da língua, né? Quer dizer, se você, de certa forma, determina que a língua é algo, né? Se você, enquanto professor, fala para os seus alunos, olha, a língua é isto, é exclusivamente isto, você não permite, né? Você não deixa uma abertura para que eles descubram como ela funciona de outras maneiras, né? Quer dizer, que eles possam utilizá-la à sua própria maneira. Uma coisa, né, muito interessante que ele coloca é que, diferentemente do que muitos pensam, né, quando estão dando aula, ou da maneira que se comportam quando estão dando aula, a escola, ela não ensina os alunos a língua materna. Eles já vêm para a escola conhecendo essa língua materna. Então, a escola ela vai complementar este conhecimento, né? Porque a nossa língua materna aprendemos até os 3 anos de idade, mais ou menos como utilizá-la. E aí, a partir daí, vamos melhorando o nosso repertório de uso, né? Então, a escola é mais uma dessas ferramentas, é mais um desses agentes de transformação do uso da língua. Por isso, né, que temos que entender que a escola ela não pode ser definidora, né, desses alunos, ela não pode matar a expressividade desses alunos, ela tem muito que, pelo contrário, né, ela tem que fortalecer as diferenças, ela tem que mostrar as possibilidades, né. Uma coisa muito legal também do texto, né, é um questionamento que ele faz, que é o seguinte: o Sírio propõe a seguinte pergunta: por que nós aceitamos que existem pessoas que falam outras línguas, mas nós não aceitamos pacificamente que as pessoas falam a nossa língua de uma maneira diferente? Então, professores que não têm essa percepção, né, do uso da língua, né, deste instrumento vivo e dinâmico, eles acabam por sempre voltarem às suas práticas para exercícios repetitivos, para regras e outros termos acordados pela língua padrão, e não percebem aquilo que é próprio dos alunos, aquilo que os alunos podem descobrir de outra forma e assim por diante. É nesse âmbito que entramos na discussão da língua em si, né? Quer dizer, a língua ela não é uniforme, a língua não é imutável, né? Ela está em constante transformação, ela é aberta a diferentes possibilidades de uso. Então, as variedades, por exemplo, da fala de um indivíduo para outro, elas nascem de diferentes origens, como, por exemplo, fatores externos, que são de cunho social, geográfico, da classe a que o falante pertence, da sua idade. Então, por exemplo, um senhor que não teve acesso à internet durante a sua vida e que atualmente não é afeiçoado a tecnologias, não busca, né, ler, por exemplo, site de notícias no computador, participar de redes sociais, a linguagem desse universo, vamos dizer, digital, ela não vai fazer parte do repertório desse senhor. O que significa que ele tem uma linguagem melhor ou pior do que as pessoas que usam o computador? Evidentemente que não, mas ele, dentro da sua diferença, faz parte de um coletivo de língua portuguesa também. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, apesar de estarmos na mesma cultura, falantes da mesma língua, somos plurais dentro dessa cultura, somos plurais dentro dessa língua. E aí podemos agir de formas diferentes. Por outro lado, há fatores internos da língua também que fazem com que as convenções, de um lado, flexibilizem-se e de outro, mantenham-se próximas ao padrão, né? Quer dizer, nós não dizemos jeto, peto, para falar jeito e peito, porque de maneira inconsciente sabemos que é preciso, né, marcar ali a vogal, o i, para que essas palavras ganhem sentido. Mas, ao mesmo tempo, em vez de falar caixa, peixe, outro,
manteiga, nós falamos caixa, peixe, outro, manteiga. Nós transitamos pelas possibilidades e, ao mesmo tempo que transitamos por essas possibilidades, também sabemos inconscientemente o que não é possível, né? Então, se as línguas elas não sofressem essas variações, se elas não se transformassem, por exemplo, com o advento de neologismos, né, que são termos recentemente incorporados na língua, né, criação de novos termos, né, nós estaríamos fadados aí sim ao padrão. Mas o padrão, ele é mais uma exceção junto às outras que existem, né, muito mais do que uma regra formada, né, para o nosso autor. Então, a língua portuguesa, ela não é uma língua morta como o latim, ela está sujeita às transformações, e é muito legal que o Sírio diz, olha, se a transformação, se a mudança, se as formas populares não fossem interessantes, poemas como, por exemplo, o célebre No Meio do Caminho de Carlos Drummond de Andrade seria reprovável, porque ele não fala havia uma pedra no meio do caminho, ele diz tinha uma pedra no meio do caminho. Então, como que nós vamos punir os nossos alunos, né? Contrariar os nossos alunos de alguns usos da língua, né? Vamos proibi-los de fazer alguns usos da língua, se até mesmo a literatura consagra esses usos, né? Essa variação celebra as diferenças. Não é, Ju? Como que você percebe essa questão? Como que o nosso autor dimensiona este trabalho? É muito interessante, Rodolfo, quando você fala sobre essa questão das variações de língua, porque mais adiante o autor vai falar que esse processo de ensino ou de aprendizagem de língua, ele tem que ser um pouco tensionado no espaço da sala de aula. É necessário, segundo o autor, que a gente se demova um pouco dessa ideia de que, ao menos no caso da língua materna, no nosso caso, a língua não seja ensinada. Pode soar um pouco estranho para você, amigo ouvinte, que a gente, ao menos nessa vez, cause uma quebra nas ideias de ensino e de aprendizagem, mas é mais ou menos isso que o autor vai dizer. O que a gente faz na sala de aula não é ensinar língua, porque língua não se ensina, língua se aprende. A gente já chega na sala de aula, como o Rodolfo bem disse, sabendo falar português à nossa maneira, a maneira da nossa comunidade, carregando nossos traços, muito possivelmente não dotados de pleno domínio do português da norma padrão. E esse sim a gente vai aprender na escola. No entanto, isso tem que servir para que a gente compreenda que o processo do ensino de um dialeto de uma língua, no nosso caso, o ensino do padrão de língua portuguesa, ele não está diretamente ligado a esse processo de aprendizagem de uma língua em si. Porque esse processo de aprendizagem, vocês devem se lembrar do nosso capítulo 7, ele está mais ligado à ideia de aquisição de linguagem. E aí a gente tem que saber que, ainda que a gente não conheça os meandros através dos quais o nosso cérebro aprende nossa língua materna, a gente tem que saber que o aluno já chegou falando um idioma desde criança. E isso nos leva a outra compreensão do autor, que é sobre conhecer até que ponto o aluno aprendeu isso. Porque, segundo o autor, essa falta de perspectiva pedagógica que a gente tem em relação à abrangência prévia dos conteúdos, olha esse termo sempre voltando aqui, desde o primeiro capítulo, a gente fala sobre levar em consideração o que o aluno traz previamente para a sala de aula, porque a falta de compreensão sobre essa abrangência leva o aluno a ver conceitos que ele já conhece, algo que ele já executa na língua, concordâncias que ele já tem conhecimento, o que leva, segundo o autor, uma espécie de perda de tempo. E aí isso leva a gente a esquecer completamente que o aluno já chega na sala de aula dotado de um processo de aquisição ou de processos de aperfeiçoamento de linguagem também. Nisso o autor vai acreditar que uma vitória contra esse obstáculo seria a gente levar em consideração uma reflexão sobre esse processo de planejamento pedagógico que a gente tem hoje, no qual ele esteja mais próximo das demandas reais do que focar o nosso projeto pedagógico pautado, conceito seriado, que nem sempre vai encontrar lastros na vida real dos estudantes. Pergunto a você, meu querido amigo ouvinte, quantas vezes você, professor, ou você, aluno, acompanhou colegas que chegavam na sala de aula com dificuldades daquilo que ele deveria ter aprendido há 2 anos, há 3 anos atrás? Isso é uma demanda real desse aluno. Ele está chegando na sala de aula numa série com uma carência. E essa carência, muito possivelmente, não será levada em consideração porque é muito comum que nós, professores, na nossa prática, a gente simplesmente jogue a culpa para o passado. Passar por esse obstáculo leva a gente a um cenário no qual a língua é um espaço de possibilidade. Aqui, novamente retomando, segundo o autor, há de se haver uma inversão nas prioridades, principalmente, que vão aí dizer respeito ao ensino da língua portuguesa em sala de aula.
Se a gramática ainda possui muita importância dentro da escola, o Pocente vai defender que essa importância é limitada dentro do espectro da importância de aprendizagem da língua padrão em si. Ou seja, dessa forma a gente coloca como foco do processo de ensino de língua na escola a importância do conhecimento concreto, linguístico, funcional e aplicado de uma língua em detrimento ao mero aprendizado do códice, das regras. Tornaria mais importante que o aluno soubesse executar uma oração coordenada ou subordinada do que saber a definição, porque no fato é que ele vai usar aquilo na vida, e não a definição do que é aquilo na vida dele enquanto falante. Certo, Rodolfo? O autor ele tem algumas coisas ainda a dizer sobre isso. O que você acha que é mais importante a respeito disso? Muito interessante a sua percepção dos conceitos, amigo. Inclusive porque, né, há desdobramentos deles, né? Isso que é bem forte e expressivo nas suas percepções. O nosso autor, principalmente na segunda parte do livro, ele vai trabalhar de uma maneira mais focalizada nas estratégias que o professor pode assumir na sala de aula. E para falar de gramática, ele acredita que um bom professor é aquele que consegue transitar entre 3 perspectivas gramaticais. Ele vai dizer que a gramática normativa é aquela que vai se pautar por padrões, né? Quer dizer, ela vai ser mais fechada, mais rígida, e a preocupação central é que existe uma construção de língua correta e que os alunos devem ser ensinados sobre essa construção. Para a gramática normativa, a regra é obrigatória, né? Quer dizer, os alunos devem seguir a regra para que eles produzam a língua da maneira adequada. A língua, por sua vez, ela é então fechada. Ela é um sistema concreto, fechado, que vai ser determinada, que vai ter um padrão a ser seguido. O erro, nesse caso, o erro gramatical, né, o erro de escrita, como por exemplo, ortografia, dentre outros erros, ele é uma impossibilidade. E ele demanda uma solução, né? Quer dizer, a gramática normativa ela vai ser muito assertiva naquilo que deve ser realizado ou não. A gramática gerativa, por sua vez, ela é uma gramática mais aberta às possibilidades de produção de textos, às possibilidades de fala, de escrita e assim por diante. Então ela vai aceitar as variações como possibilidades. Então, por exemplo, se nós devemos utilizar a forma correta de falar no plural, né, é o nós, para a gramática normativa, a gerativa vai aceitar um agente. Então ela tem um pouco mais de flexibilidade em relação à anterior. A língua, por sua vez, vai ser aberta ao experimentalismo, né? Quer dizer, quanto mais experimentamos, quanto mais formas de dizer algo nós possuímos, mais interessante será o trabalho gramatical nos discursos. O erro, por sua vez, também entra nessa dança da possibilidade, né? Quer dizer, o erro, ele nem sempre vai ser considerado algo crasso, grave, mas sim uma possibilidade de realização daquela fala, que muitas vezes é uma fala cotidiana, voltada para o âmbito da comunicação e não tão preocupada com aspectos formais da língua, né? Por último, né, das 3 gramáticas mencionadas pelo autor, há a gramática internalizada, que vai, de certa forma, lidar com as regras como conhecimentos pré-concebidos. E aí, talvez por isso que, quando eu falei sobre variedade, o autor acredite que nós, na verdade, temos certa noção do que é correto dizer e o que é incorreto, né? Essa gramática internalizada, ela vai falar que a língua é aberta autodescoberta. Então, acessando a língua, nós vamos descobrindo aos poucos modos de fazê-la e perfazê-la, né? E aí o erro, então, ele é uma produção esperada, né? Quer dizer, se a língua é uma faculdade mental humana, se ela é pré-concebida, se nascemos com ela, alguns erros são naturais, né? Quer dizer, eles são processos que o ser humano, uma vez ou outra, irá cometer. Não há como fugir disso e, portanto, se é uma produção esperada, não deve ser vista como uma exceção, mas sim como algo natural. Enfim, para o nosso autor, misturar essas 3 percepções, essa ação, de certo modo, vai fazer com que nós aguçemos a curiosidade dos nossos alunos, né? E o ensino, ele vai deixar de ser essa construção de conhecimento pronta, né? Que é esperada, que é a padrão, que todos devem acessar a mesma coisa e vai se tornar algo vivo, dinâmico, orgânico,
que vai trazer a curiosidade como marco central do aprendizado, que vai fazer com que os alunos se interessem por produzir formas diferentes, em plataformas diferentes, inclusive, né? Quando eu estou ensinando não só gramática, mas também produção de textos, a importância da literatura e assim por diante, é associar essas produções com diferentes formatos, né? Quer dizer, mostrar como, por exemplo, narrações de futebol assumem diferentes feições na televisão e no rádio. E como essas diferentes formas de produzir esses textos podem, de certa forma, mostrar a variedade, o estilo do próprio autor, né? Como ele pode brincar com as palavras para produzir textos que não só têm a ver com o próprio formato, mas que têm a cara de quem está produzindo os textos, né? Isso é muito enriquecedor porque também atrai esses alunos, esses indivíduos, faz eles acreditarem numa coisa que é muito verdade, que a língua é deles, né? Que a língua, ela na verdade, ela tem convenções, ela possui arbitrariedades, ela possui usos sociais, mas que esses usos pode ter a feição deles, pode ter o modo deles de existir, de falar e assim por diante. Então, ensinar língua, né, tanto para o Sírio Possente, como que acredito que para nós dois, né, aqui professores que estamos conversando, é ensinar de certa forma como que se dá essa relação entre o eu e o mundo, né, entre a minha fala e as possibilidades de se produzir uma fala e assim sucessivamente, né? Rodolfo, eu gosto bastante quando você fala sobre esse exemplo que você dá do futebol, porque não só mostra a variação, mas também presentifica o espaço do português no cotidiano dos alunos. Geralmente, quando a gente vê exemplos de língua portuguesa, a gente vai ver em livros, em jornais, mas não em espaços que são tão presentes nas vidas dos alunos como no espaço do esporte. Ainda mais o espaço do esporte, sendo o futebol, no nosso país. Eu sempre acho muito interessante quando você trata sobre ele. E no fundo, trata-se sobre esse tipo de prática mesmo. O ensino de língua portuguesa tem que servir como um espaço de diálogo, né, entre as realidades e a valorização da diversidade, sempre tendo em prol o empoderamento do falante a respeito de um dialeto que tem que ser um padrão, mas nunca uma imposição. Acho que foi bem interessante esse exemplo para isso. Bom, e para você, meu querido amigo ouvinte, nós nos despedimos por aqui. Agora temos uma novidade para você, acho que você que nos acompanha nas redes sociais já deve saber, mas agora a gente tem uma data definitiva. Se mês passado a gente disse que nossos episódios seriam mensais, hoje você fica sabendo que todos os nossos episódios serão postados nos dias 20. Então se você ouviu esse episódio, quer voltar para ouvir outro, só colar aqui no dia 20, a partir das 5 horas da tarde, na sua plataforma de streaming favorita, e aqui nós estaremos. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail podcastcorujale@gmail.com. Repito, podcastcorujale@gmail.com. Mais uma vez, voltamos no próximo dia 20. Até lá. Tchau, tchau.